Doutor Me Consulta já está de volta nessa tarde de sexta-feira. Para você que nos acompanha aqui em todo o nosso estado de Roraima, hoje eu recebo um convidado especial, Dr. Davi Brito. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Tudo bem, Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes da 107. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. E eu já convido, nesse convite especial, né, o senhor aqui hoje com a gente. Eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, por favor. Sou o Dr. Davi Brito, sou médico, sou roraimense, de família roraimense. Meu pai, meus avós, todos são daqui. E a gente vem trazendo um trabalho em cima de obesidade e emagrecimento. Nós temos uma clínica ali na Villeroy, próxima a Tiaré, o Núcleo BP. E viemos fazendo, graças a Deus, um bom trabalho. Isso, a gente sabe que a gente enfrenta aí altos índices de obesidade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2,5 bilhões de adultos estão acima do peso no mundo, né? Mais de 650 milhões vivem com obesidade. Grande parte desses casos envolvem o acúmulo de gordura visceral, né, doutor? Esses riscos, eles são comprovados por quê? Porque aumentam significativamente o risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto e AVC, e ele está diretamente associada também ao desenvolvimento do diabetes tipo 2 e também relacionada a risco de alguns tipos de câncer, como o de mama e o colo retal. Ou seja, é só prejuízo para a nossa saúde, né, doutor? Exatamente. Hoje mesmo, deixa eu aproveitar que eu trouxe um conteúdo lá no Instagram hoje. Meu Instagram é Dr. Davi Brito P, Davi com D no final, falando justamente da relação com a obesidade. Então aí entra aí a gordura visceral com diversos tipos de obesidade, com diversos tipos de câncer. Quando a gente pega, por exemplo, câncer de fígado, para ficar mais fácil, o endométrio, chega até 50% maior de risco quando a gente tem obesidade desses tipos de câncer. Ou seja, isso aí você já tira a quantidade de pessoas que estão passando por isso, né, doutor? Até porque a obesidade, parece que ela aumentou, assim, inexplicavelmente de uns anos para cá. É o novo tabagismo do século XXI, na minha opinião, né? E é incrível como a gente consegue criar essa diferença entre ambos, porque antigamente o tabagismo liderava, né? E parece que as pessoas agora adotaram esse novo hábito ruim de comer compulsivamente, de muito ultraprocessado, né? A gente vê o aumento muito grande disso na nossa população, né, doutor? É verdade. Tem até uma historinha que explica por que nossa população está mais obesa hoje. Conte pra gente, por favor. Parte disso foi o desenvolvimento das sociedades. Imagine um homem lá de 5 mil anos atrás, talvez até mais. Ele precisava caçar, ele não tinha tantas refeições com tantas calorias como a gente tinha hoje, tinha muito mais atividade física. Então o que aconteceu? Os homens que tinham maior capacidade de armazenar gordura os homens que sobreviviam. Então o que aconteceu? Houve uma seleção, os homens que não tinham capacidade de armazenar gordura foram morrendo nessa seleção. Então hoje, nessa seleção, nós somos homens com alta capacidade de armazenar e manter gordura num ambiente obesogênico, que chama, né? Sim. Que é pouca atividade física, uma abundância de alimentos assim. Desnecessários, né? E vamos lá, altamente calóricos e, querendo ou não, altamente saborosos. Que eu acho que é isso que chama a atenção, é o sabor. A gente é pego pelo sabor, pelo fast food, aquele hambúrguerzinho cheirosinho, gostosinho, mas isso só faz mal pra gente, né? Exatamente. A gente tá acumulando gordura desnecessária, né? Coisas que não faz bem pra nossa saúde, e com isso a população tá adoecendo cada vez mais, né, doutor? Eu já começo lhe perguntando exatamente sobre a gordura visceral. Por que ela é considerada mais perigosa do que aquela gordura visível no nosso corpo, por exemplo? Pronto, isso é uma excelente pergunta. A gordura, ela é um órgão do corpo e ela é uma coisa boa. Ela é uma forma de armazenar energia, entendeu? Principalmente embaixo da pele, que é aquela gordura do subcutâneo, normal. Só que quando começa a se acumular mais do que o normal, o corpo começa a colocar em locais que não deveria ter, que são as vísceras, os órgãos. Entre elas, por exemplo, a gordura no fígado, entendeu? Que é uma das mais perigosas quando a gente vai se pensar em relação de gordura visceral. Por exemplo, quando eu fiz minha pós-graduação no Einstein, e lá tem médicos de diversos locais do país, e tinha um cirurgião.
esse cirurgião contou que no hospital dele, a maior parte dos transplantes de fígado não eram por cirrose, que é a doença do fígado, né? Alcoólica, mas sim pela evolução da gordura no fígado, que é a evolução que é a gordura visceral. Para a gente ver o quão mal a gordura faz, né, para os nossos órgãos. Até porque, além de... A gente viu as doenças cardiovasculares aí são a que lidera o ranking com infarto, AVC. Entupir uma veia do coração já foi, né? A pessoa já teve ali um mal súbito e já partiu dessa para uma melhor. E aí, doutor, eu quero que o senhor explique para a gente, aparentemente... É possível a gente ter também pessoas magras, né? E elas estarem com risco também de terem gordura visceral, né? Acontece muito isso também. Como é que ocorre isso no organismo em si? Você vê aquela pessoa falsa magra, mas na verdade ela tá ali cheia de gordura acumulada. Exatamente, exatamente. Algumas vezes a gente tem fatores genéticos que podem influenciar nisso aí, mas a gente tem uma questão que a gente vê uma pessoa que seria falsa magra, mas na verdade é uma condição que a gente chama de obesidade sarcopênica, muitas vezes, entendeu? Então ela parece ser magra, mas na verdade ela tem tão pouco músculo que ela dá uma falsa aparência de que tá magra, mas tem muito mais gordura acumulada. E aí uma coisa interessante que acontece também, nas cirurgias, que eu não considero um problema, tá? Só para deixar claro, mas nas cirurgias estéticas, por exemplo, na lipo, na mini abdominoplastia, você tira toda a parte da gordura da pele ali, que estaria tudo bem, que fica bonito, dá uma aparência boa, só que a gordura visceral continua toda lá. Aí muitas vezes... Essa aí não tem como sair nem por cirurgia, né, doutor? Nem por cirurgia. Na verdade, que malhar muito, tem que fechar a boca, não adianta. Tem que malhar muito, tem que fechar a boca, melhorar a alimentação, não é nem só fechar a boca, tá? Mas tem outras medicações que estão para vir aí que vão ajudar em relação à gordura visceral. Exatamente esse ponto que a gente quer entrar agora, porque lá na sua clínica, inclusive, o senhor também trabalha com emagrecimento saudável e um emagrecimento personalizado, né? Então, quero que o senhor explique pra gente como é que funciona. A gente sempre começa com o paciente entra em contato com a gente e a gente inicia uma avaliação. Parte dessa avaliação são os exames laboratoriais. Então, a gente rastreia como é que estão parte das gorduras no sangue, triglicerídeos, colesteróis, estão todos relacionados a risco cardíaco, questão de diabetes. Praticamente todo paciente com obesidade e sobrepeso vem com alguma alteração dos exames. E uma parte importante, principalmente para mulheres mais velhas, é a questão hormonal. A reposição hormonal, inclusive agora que tinha todo o mito em relação ao câncer, o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, derrubou a tarja preta que tinha risco de câncer. Foi um erro que teve em relação à interpretação de estudos. Então a reposição hormonal, quando bem indicada, é muito boa. É protetora para os ossos, é protetora para o risco cardíaco, protetora para câncer e ajuda. Tem um trabalho que mostra que pacientes que têm recomendação e fazem tratamento de emagrecimento associado à reposição hormonal podem perder até 30% mais peso do que um paciente que não faz. Exatamente. E aí a gente vê também, a gente falando dessa questão do emagrecimento, a gente vê muita gente, infelizmente, buscando auxílio de forma clandestina, comprando medicamento que nem sabe se realmente é o medicamento dos sonhos, que é o Mounjaro, né? As pessoas estão ali agindo desesperadamente. A gente não sabe se veio dentro de um pneu de caminhão, por exemplo, de que forma chegou esse medicamento até aquela pessoa, né? E a gente vê essa busca de querer emagrecer a qualquer custo, né, doutor? E isso realmente é muito preocupante, né? E, cara, que ponto importante que você trouxe. Eu participo de alguns grupos médicos a nível nacional, né? E as consequências que vem tendo para pacientes de morte, de sequelas na vida, entendeu? Porque, vamos lá, 99% dessas medicações ou são adulteradas ou são totalmente falsificadas. Então, o que eles fazem? Eles pegam um frasco lá, às vezes igual o do Paraguai, tá? Que é proibido no Brasil, e colocam insulina ali dentro. Então o paciente vai lá, aplica aquilo ali pensando que vai ajudar ele, e na verdade a insulina, ela, quando no organismo normal, ela vai baixar a glicose. E o que acontece quando a gente tem um telefone e acaba a energia dele?
quando acaba a bateria do telefone. Ele se desliga. Ele apaga. Exatamente o que acontece com a gente quando a gente acaba a nossa glicose, que é isso que faz a insulina. É muito preocupante. E aí, todo esse acompanhamento personalizado, inclusive, ele vai trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa que estava ali, que chegou cheia de doença, né? Com comorbidade, se é uma esteatose hepática, se é uma gordura visceral, como é o tema de hoje, por exemplo. Você vai tratar essa pessoa, né? Se estiver precisando de uma reposição, vai ser feita também. E uma coisa vai ajudar a outra a você devolver a saúde para aquele paciente, né, doutor? Exatamente. E o ponto importante é que cada pessoa é uma pessoa. Há uma avaliação Não existe individual, aquela receita de bolo para todo mundo, né? Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Cada paciente responde de uma forma. Tem pacientes que a gente precisa botar mais medicações, tem pacientes que com uma medicação já resolve tudo, entendeu? O que precisa é de uma avaliação individual e claro, viu, Hélio, eu sempre gosto de trazer isso, um acompanhamento muito profissional. Então lá na clínica a gente tem nutricionista, tem educador físico, tem médico, tem enfermeiros, tem toda uma equipe para auxiliar durante esse processo. Vamos falar um pouco dos prejuízos para a saúde de uma pessoa que não é tratada com acompanhamento? Por exemplo, queda de cabelo. Algo muito comum. Muito comum. Recebo muito no meu Instagram pacientes dizendo... A pessoa tá vendo o cabelo dela caindo. Meu Deus do céu, mas eu tô emagrecendo, eu tô ficando bonita, mas o meu cabelo tá cada vez mais caindo. O que tá acontecendo? Exatamente. E aí, doutor? Exatamente. Todo o processo de emagrecimento, isso é importante a gente deixar claro, por cirurgia bariátrica, por Mounjaro, Ozempic, pelas medicações ou só com dieta e exercício, ele pode causar queda de cabelo. Por quê? O corpo seleciona nutrientes para as áreas mais nobres do corpo e deixa menos para as áreas menos importantes. Então, cabelo, pele e unha geralmente são as áreas prejudicadas. Unha fraca, mulherada, poxa, cara, quebrou minha unha sem querer, olha, tava ali fazendo alguma coisa, quebrou a unha, meu cabelo tá caindo desesperadamente, ou então... Qual é a outra preocupação que acontece quando não é feito um acompanhamento de verdade? Porque tem que repor vitaminas. Não é só pegar, aplicar e pronto, tô magro. Exatamente, de acordo com a necessidade. Você perde eletrólitos, você perde muitas coisas ali durante esse processo e tem que ser feita uma reposição, né, doutor? Exatamente. De acordo com os exames laboratoriais, que é muito importante isso, se o paciente tem deficiência de ferro, de vitamina D, de vitamina B12, que são vitaminas que estão dentro de vários processos do corpo, precisa ser feita a reposição, principalmente num processo de emagrecimento. E aí vamos além um pouco, porque já que a gente fala de emagrecimento, eu quero falar para você também, dona de casa, que me acompanha agora aqui no Doutor Me Consulta, você que está aí passando por uma menopausa, por uma perimenopausa, por exemplo, ou então por você que tem endometriose, a gente sabe que poxa, o que está acontecendo comigo? Agora eu faço tudo, eu fecho a boca e não emagreço de jeito nenhum. E aí? Mesmo com tudo isso, são efeitos colaterais aí desse período, né? Desse processo. Exatamente. São doenças geralmente de caráter inflamatório ou então da idade que prejudicam, que atrasam o metabolismo, que aumentam muitas vezes a labilidade emocional, que é o quê? Às vezes o paciente fica mais emotivo, fica mais sensível, consequentemente vai buscar conforto aonde? Na comida. Exatamente. Ou então você, minha senhora, que acorda com aquele calorão 3 horas da madrugada, hein? Me conta, o que está acontecendo com o seu corpo? Né? E um calorão, depois um frio, depois um calorão de novo. Ela fica louca, ela não sabe o que ela faz da vida dela, alguma coisa tá errada, né? E ela realmente não sabe. São os hormônios também que interferem diretamente nesse período, inclusive da perda de gordura, porque se não está equilibrado, não adianta você fazer um tratamento de emagrecimento se o seu hormônio está desregulado, né, doutor? Exatamente. Então tem tudo isso. Olha, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Doutor, é possível que uma pessoa aparentemente magra possa estar em risco por causa da gordura visceral? A gente já comentou isso, inclusive foi uma das perguntas, né? Exatamente, é possível sim. Existem, por exemplo, alguns exames que a gente pode fazer, como a densiometria de corpo inteiro, que é o exame padrão ouro, que é o mesmo que faz a densiometria óssea para avaliar a osteoporose, faz também para ver a questão da gordura. A gente pode fazer ultrassom, existem diversos exames que a gente consegue avaliar com mais precisão, entendeu? Mas para isso precisa
do acompanhamento do seu médico de confiança, viu? A Maria das Graças do Asa Branca. Boa tarde, doutor. Eu não me considero uma pessoa obesa, mas tenho aquela barriguinha que nunca some. Como é que eu posso saber se essa gordura que eu tenho é perigosa ou não? Pronto. Boa tarde, Maria das Graças. Parte são os exames, tá bom? Parte são os exames, esses que a gente acabou de comentar. Mas existe a forma padrão da gente calcular em relação à obesidade, que ela falou que não se considera, mas existe um cálculo para isso, tá? É um cálculo bem simples. É o cálculo do IMC. Qualquer pessoa pode botar na internet, pesquisar e fazer. E existem níveis, por exemplo, se você está com IMC de 25 para cima, você é um paciente que tem sobrepeso. E de 30 para cima, é uma pessoa que tem obesidade diagnosticada. E a gente falando de gordura visceral, muitas pessoas já tentaram de tudo, principalmente quem são obesas, já tentaram de tudo para emagrecer, não conseguiram e arriscam uma cirurgia bariátrica. Uhum. Qual é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que querem fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica? É claro que ninguém é contra, mas existe uma fórmula de tentar novamente e sem ter que apelar para algo mais invasivo, doutor, digamos assim? Vamos lá. Existem critérios, lembra que a gente falou do IMC? Existem critérios claros para indicação de cirurgia bariátrica, tá? Isso aí é indiscutível. Mas com as medicações modernas que vêm surgindo, por exemplo, a tirzepatida, o Mounjaro, foi a primeira medicação única, tá? Só a medicação que conseguiu atingir níveis de perda de peso comparáveis à de cirurgia bariátrica. Então, há outras alternativas, tá? Isso aqui já é questão pessoal minha, que eu acredito que devem ser tentadas antes da cirurgia. O senhor falou de um novo medicamento aí dos sonhos. Será esse a retatrutida? Pronto, retatrutida é uma medicação... Ainda não foi aprovada, mas será em breve, né, doutor? Vai ser a próxima medicação que vai vir para desbancar o Mounjaro, a tirzepatida? Talvez. Com certeza, nos resultados dos estudos, ela apresentou perda de peso maior, mas vai ter que ser avaliado de paciente para paciente, mas é a próxima medicação que vem apresentando bons resultados. Mas falando mais especificamente de gordura visceral, existe uma medicação que já é aprovada no FDA nos Estados Unidos, que é um peptídeo, a nova moda que está tendo aí. Na verdade, o Mounjaro, a retatrutida já são desse peptídeos. Medicamento. Já aqui a gente já consegue? Não. Ainda não. A gente está participando de um grupo que a gente está levantando, que levanta trabalhos para autorizar ela aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, diferente da retatrutida, o Ipamorelin e o Tesamorelin, que são duas medicações, são medicações que ajudam nessa parte da gordura visceral e nos Estados Unidos já é autorizado. Entendeu? Já tem a aprovação da FDA. Então é um caminho até mais fácil do que a retatrutida, que não foi aprovada nem no FDA ainda. Fantástico. A gente espera então que chegue em breve esse medicamento milagroso, porque se você reduz gordura visceral, automaticamente você vai quebrar ali todas aquelas doenças que ficam te rondando, né, doutor, que a gente citou no início, né? Exatamente. Doutor, eu adorei nosso bate-papo, pena que o nosso tempo é pouco, mas eu já quero lhe agradecer, eu quero que o senhor faça um convite então para os nossos ouvintes aqui da 107, para conhecerem então o seu espaço, para fazerem uma avaliação, enfim, fique à vontade. Primeiro quero agradecer a você, Hélio, pela oportunidade, Imagina. Toda a equipe da 107 e você, espectador, pessoal do Instagram aí que está na live. Quero convidar vocês para conhecer o Núcleo BP, é uma clínica que foi feita com muito carinho para receber todo mundo. A gente preparou, foi algum tempo até ela ficar pronta. E quero convidar você que sente os incômodos da obesidade, que percebe que isso incomoda a sua vida, nas suas roupas, nos seus exames, na sua autoestima. Não sei se você sabe, Hélio, mas eu sou um ex-obeso. Eu também sou. Somos então, doutor. Somos ex-obesos. Eu perdi 40 quilos. Perdeu até mais do que eu perdi só 30. Então, para a maioria das pessoas é uma mudança de vida muito importante. Muito. Então, convido você a cuidar dessa sua doença. É uma doença crônica que precisa de atenção. E você não vai melhorar só a sua saúde, você vai melhorar também a sua autoestima. Doutor, obrigado. Obrigado mesmo. E você já pode também, inclusive, falar suas redes sociais
para a gente poder lhe acompanhar mais de perto? Quero convidar vocês para seguir meu Instagram, tá? Sempre posto os conteúdos lá relacionados à obesidade, relacionados à sua saúde em geral. É DR, né, Dr. Davi, com D no final, Brito P. DR Davi Brito P. Segue lá, diz que veio da 107 FM, que eu vou preparar um presente especial para vocês, para os ouvintes aqui da rádio. É isso, olha, eu conversei aqui com o médico Davi Brito, né? E aí é claro que você continua na nossa sintonia aqui na 107,